da revelação. Apocalipse, capítulo de número 2, e nós vamos ler versículo 18 em diante, que o título diz assim: Carta à igreja de Tiatira. É isso que está aí? Amém? Diz assim então, essa revelação: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujo os olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode se assentar. Eu quero, antes de entrarmos aqui na carta, tentar localizar você. Eu já fiz isso algumas vezes, mas vou repetir, para que você entenda o recado de Deus para as nossas vidas. Nós não estamos diante de um livro assustador, amedrontador, como algumas pessoas criam bloqueio com o livro de Apocalipse, dizendo: esse livro me assusta. Eu não gosto de ler, primeiro porque eu não entendo nada, e porque quando eu vejo as condenações, eu vejo esses castiçais, essas estrelas, eu vejo o selo sendo aberto, eu me encho de temor. Mas a intenção não era essa, pelo contrário, esta a revelação escrita pelo apóstolo João era para trazer conforto, era para trazer alegria, era para trazer esperança a uma igreja que estava sendo perseguida. Quando nós olhamos a história lá do primeiro século, depois da ascensão de Cristo, nós vamos encontrar uma igreja intensamente perseguida. Nós vamos encontrar uma igreja sendo perseguida por aqueles que perseguiam Jesus, os judeus, fariseus, saduceus, escribas, religiosos, perseguem intensamente os seguidores de Jesus, tanto que vão matar os apóstolos. Começa ali com Tiago, um dos três principais que estavam sempre com Jesus, o Pedro, Tiago e João. Esse Tiago é assassinado, e assim vai, todos eles enfrentando o martírio. Paulo é preso, e nós sabemos que Paulo e Pedro, eles vão ser mortos já por uma perseguição, não apenas pelos religiosos judeus, mas já uma perseguição a nível romano, a nível imperial. Você sabe o que aconteceu por volta de 64 depois de Cristo. Aquele imperador maluco, egoísta, desvairado, chamado Nero,
Ele incendeia Roma, porque queria construir uma nova Roma, era fissurado por arte e arquitetura e queria deixar o seu nome marcado, e ele vê uma possibilidade de juntar o útil ao agradável. Ele incendeia Roma, deixa algumas noites e alguns dias Roma sendo queimado, e depois coloca a culpa nos cristãos, porque os bairros dos cristãos e judeus não foi atingido. E aí começa uma drástica perseguição à igreja de Cristo. E aí começam os cristãos sendo jogados nas arenas, como você provavelmente já viu algumas imagens. Assim começa os cristãos a serem queimados, onde eles penduravam os cristãos, tacavam piche e deixavam a noite inteira queimando. O próprio Nero, muitas vezes, iluminava o seu jardim com o corpo de cristãos queimando vivo ali. Certo historiador vai dizer que, por esse período, faltou madeira na região de Roma, de tantas cruzes que foram feitas para matar os cristãos. E assim começa uma intensa perseguição. Os apóstolos são mortos, provavelmente Pedro e provavelmente Paulo são mortos nesse período. O único que resta é o apóstolo João. O tempo vai passando, João consegue sobreviver às perseguições, e nós sabemos que ele escreve as suas cartas gerais, e nós também sabemos que no fim da sua vida, já um idoso, um velhinho, pela década de 80, surge ali um outro imperador chamado Domiciano. E ele então reivindica a adoração a ele como imperador, se considerava uma divindade, mais perseguição para a igreja, e ao descobrir que existia ainda um dos apóstolos, um daqueles que eram os principais dos seguidores de Jesus, diz alguns historiadores que, segundo a tradição, ele mandou matar João. Só que João não foi morto, ou seja, tentaram jogar João numa caldeira fervente e ele conseguiu sobreviver. Então resolveram colocar João na ilha de Patmos, uma ilha isolada onde os prisioneiros eram jogados lá para morrerem. João, sozinho, provavelmente, nesta ilha, ou, conforme alguns historiadores, chegou a dizer que muitos prisioneiros estavam lá, mas como representante do corpo de Cristo, ele estava lá agora sozinho, idoso, para ser morto, quem sabe comido por feras, ou quem sabe morrer de inanição, não sabemos qual era a intenção, sabemos que lá ele recebe o contato do céu. Não talvez tinha mais contato com a sua igreja, com os seus irmãos, com a comunhão, mas o céu se manifesta quando o próprio Cristo se revela para João. E o próprio Cristo ali traz revelações de coisas que aconteceriam. E nós sabemos que João tem visão, e uma dessas visões ele vê 7 estrelas, ele vê 7 candelabros, e o texto deixa bem claro, 7 estrelas são os líderes das 7 igrejas, os 7 candelabros são as 7 igrejas. E agora, João, você registre as mensagens que eu tenho para essas 7 igrejas. E ele começa então a escrever para as 7 igrejas daquele período, chamava aquele território de Ásia Menor. Já falamos aqui de algumas igrejas, e hoje nós vamos destacar a igreja de Tiatira. É a maior carta que nós temos em questão de conteúdo, mas Tiatira era a cidade, podemos dizer assim, de todas, mais insignificante. Era a menor de todas essas cidades. Ela tinha apenas algo que era muito forte, que era a questão comercial. O comércio de tecido e o comércio também de coisas de metal, como cobre, como ferro, questão de armaduras e assim por diante. Era forte apenas nessa área. Nós sabemos que lá de Tiatira vinha uma que foi discípula de Cristo, que se converteu com a pregação do apóstolo Paulo, que era Lídia. Se você olhar a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 16 e 14, quando Paulo está em Filipos, lá ele conhece essa mulher que provinha da cidade de Tiatira. Era uma cidade que religiosamente não tinha, como outras cidades, megas templos pagãos, e idolatrias a outros deuses. Tinha sim, santuário. Lá tinha um santuário de adivinhação, onde pessoas vinham procurar revelações a respeito do futuro. Alguns historiadores dizem que lá tinha uma vidente muito conhecida como Sambate, e ela fazia então
especulações e revelações a respeito do futuro. Agora, nessa cidade, algo extremamente interessante que a arqueologia descobriu, ao procurarem e verem conteúdos escritos sobre essa cidade, se descobriu que, nesse comércio forte que havia em Tiatira, eles haviam grupos fechados, como que sindicatos, grêmios, se assim podemos dizer, e esses grupos fechados, esses sindicatos, eles manipulavam todo o comércio daquela cidade. Na verdade, para você poder vender alguma coisa naquele comércio, você tinha que estar participando desses grêmios. E isso era algo que trazia coisas negativas, sim, justamente pelo fato de monopólio de poder, e, para quem quisesse participar, tinha que ceder aos costumes, aos desejos, às vontades, às regras daquele grupo. Essa carta, escrita então à igreja de Tiatira, ela segue o mesmo padrão das outras cartas. Primeiro tem uma apresentação, depois um elogio, uma apreciação, depois uma reprovação e finaliza com uma promessa. Se você pegar carta por carta, você vai ver desse jeito. O Senhor se apresenta com algumas características peculiares que ele queria aplicar àquela igreja. Depois você vai ver elogio, o que aquela igreja estava fazendo de certo, depois uma confrontação, uma reprovação, o que aquela igreja estava fazendo de errado, e por fim uma promessa a quem perseverar. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, vamos acompanhar pelo menos versículo por versículo. Atos então, capítulo 2, o verso 18, nós vamos ver assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Ou seja, aqui está a apresentação do Senhor a essa igreja. E essa apresentação é muito parecida com aquilo que Daniel, lá no capítulo 10, ele vai registrar de uma visão que ele viu. Se você for lá em Daniel, capítulo 10, versículo 6, você vai ver assim, ó: o seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Fica difícil a gente querer aplicar isso no sentido literal. Você imagine um ser, né, com olhos de fogo, pés reluzentes como latão. Na verdade, foi as descrições mais perto que quem estava tendo a visão conseguia descrever. Agora, nós precisamos preocupar o sentido disso. O que significa essa aparência, por exemplo, olhos como chama de fogo? Quando fala de olhos e como chama de fogo, fala de algo que prescruta, algo que enxerga, algo que examina, algo que vai a profundo, algo que a gente sabe que nada escapa do seu conhecimento. Quando nós olhamos pés como o de bronze, provavelmente fala de quê? De autoridade, de firmeza. Ou seja, o que nós podemos já entender nessa apresentação, que o Senhor se apresenta para aquela igreja dizendo: olha, há coisas ocultas acontecendo aí, há coisas subliminares acontecendo aí, mas os meus olhos de fogo estão enxergando todas as coisas. Aquilo que aparentemente ninguém vê, aquilo que as pessoas não percebem, os olhos do Senhor conseguem enxergar. Ou seja, é uma verdade que toda a palavra de Deus a ressalta: nada foge aos olhos desse Deus. Cedo ou tarde virá à tona. Um dia enfrentaremos o justo juiz, que conhece todas as coisas. E os olhos do Senhor andam por sobre toda a terra e estão sobre toda a terra, conhece todos os nossos atos, todo o nosso entendimento. E quando nós deparamos com uma palavra dessa, a gente precisa se lembrar que o nosso Deus é aquele que prescruta todas as coisas, enxerga todas as coisas, examina todas as coisas. A continuação, o verso 19, vai falar justamente disso. Conheço as tuas obras. E essa é uma palavra dita a todas as igrejas. Conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Sei o que você está fazendo, sei o que você está executando. E olha só o que continua o verso 19.
o seu amor, ao elogio, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Você imagine a leitura dessa carta, você recebendo uma carta de Deus assim, que começa com um elogio maravilhoso desse. Olha, eu conheço as suas obras, eu sei do teu amor. Ou seja, tinha uma igreja que não tinha amor, essa tinha. Eu sei da tua fé, eu sei do seu serviço, eu sei da sua perseverança, e diz, eu sei que você está fazendo mais agora do que antes. Gente, essa era uma igreja produtiva, essa era uma igreja que tinha o que mostrar, essa era uma igreja que estava a pleno vapor. Quem olhava essa igreja, uau, produzindo, firmado, tem amor, está crescendo, tem gente, estão evangelizando, estão pregando, estão orando, uau! Essa, aparentemente, era a igreja que todo mundo queria estar. Ou seja, é quando Deus olha as nossas vidas e diz, uau! Está indo nos cultos, está envolvido em alguma atividade, está falando do evangelho para outras pessoas, é elogio atrás de elogio. Agora, a gente precisa continuar o versículo, porque a continuação mostra que uma ação sem o zelo pela verdadeira doutrina, pelo aquilo que é correto, pode comprometer todas as virtudes. Para a gente entender a continuação, a gente pode fazer uma comparação com o casamento. Tem solteiro aqui hoje? Levanta a mão quem é solteiro. Quem está solteiro? Tem alguns solteiros aí, né? Se o Richard me permitir, posso usar teu nome, Richard? O Richard está solteiro. Richard, imagine uma mulher apaixonada por você, e você casa com ela. Uma moça inteligente, uma moça esperta, uma moça que quando você acorda todo dia, o café está na mesa pronto. Ela mantém a casa toda limpa, ela trabalha fora, entrega o salário na sua mão e mantém assim todas as coisas em ordem. Uma mulher que te trata com amor, com carinho, respeita a tua família, quando viu os filhos, cuida dos filhos. Esquece essa mulher, né? Só que essa mulher, ela tem um amante. Essa mulher tem um outro homem. Me diga uma coisa, se pesar na balança, você iria querer uma mulher assim? Com todas essas virtudes, mas que não é fiel a você? Nenhum de nós ia querer. Nenhum de nós ia querer. Era essa a imagem de Tiatira. Atividades, frutos, mostrava serviço, tinha muita coisa, só que estava sendo infiel. E olha só o versículo de número 20. No entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Não precisa muito falar de Jezabel. Se tem uma mulher que quando a gente fala o nome, ou se você diz isso rotulando alguém, você sabe que não é coisa boa. Se você ouvir, olha, aquela mulher parece Jezabel, sai de perto, porque o negócio é tenso. Quando se fala em Jezabel, fala da esposa de Acabe. Se você quiser conhecer a história, está lá no livro de Reis. Uma mulher que o rei casa-se com ela, o rei Acabe, e ela está em Israel, fazendo tudo aquilo que abomina o Senhor. Não é alguém de fora, é alguém que está dentro de Israel, e alguém que ali valoriza a adoração a outros deuses. É uma mulher que mata os profetas de Deus e coloca para governar espiritualmente a nação os profetas de Baal. E a gente sabe, pelos dados, que eram mais de 450. A gente sabe que essa mulher fez altares de feitiçarias no povo de Israel. Jeú vai chamar ela de feiticeira. Sabemos que essa mulher era imoral.
e todas as práticas dos deuses pagãos que ela traz para dentro envolvia também imoralidade sexual. Uma coisa que mais tinha na antiguidade eram as prostitutas ou prostitutos templários, aonde literalmente os demônios se alimentavam da imoralidade sexual misturado com religião desses povos. Essa mulher trouxe isso para dentro da nação de Israel. E agora, no Novo Testamento, nós temos uma igreja cristã, uma igreja que dizia servir ao Senhor, uma igreja que tinha frutos para apresentar, estava tolerando Jezabel. Estava permitindo coisas que não deviam ser toleradas no seu meio. Quando nós falamos sobre isso aplicado para a igreja de Tiatira, a maioria dos estudiosos, eles entendem justamente aqueles grêmios, aqueles sindicatos, onde envolvia, sim, muitos cristãos. Eles acreditam que as coisas que aconteciam ali era justamente ao que o Senhor estava se referindo. Por quê? Todas as coisas na antiguidade eram ligadas com a prática religiosa, como eu falei. E se aconteceu uma tempestade e devastou todas as lavouras, é porque o Deus responsável pelas chuvas estava insatisfeito. Alguém fez alguma coisa, a gente precisa então venerar esse Deus, oferecer sacrifício a esse Deus, fazer alguma coisa para agradar esse Deus para ele se acalmar. Então tinha o Deus da guerra, tinha o Deus do sol, tinha o Deus da natureza, tinha o Deus da tempestade, tinha o Deus de tudo. Inclusive tinha o Deus dos negócios, que deveria ser honrado. E como que era honrado? Com sacrifício de animais e assim por diante. A carne era comida pelas pessoas, oferecida aos sacerdotes. Nesses encontros aconteciam imoralidade sexual e tudo aquilo que você pode imaginar que as hostes infernais promovem. Os estudiosos entendem que os cristãos comerciantes, eles estavam em dúvida. E agora? Nós somos cristãos, nós servimos um Deus. Só que, se nós não participarmos do nosso grêmio, se nós não participarmos do sindicato, das coisas que eles fazem, nós não vamos poder comercializar. Nós vamos ter nós vamos perder tudo. Ou seja, ou nós sobrevivemos financeiramente, ou somos fiéis ao Senhor. E daí, o que dá de entender? Que alguém de dentro da igreja, o texto vai deixar bem claro, que era uma voz influente, alguém que é chamado de Jezabel, começa a dizer para esses cristãos que estavam em dúvida, se deveriam ou não participar daquela imoralidade. Não tem nada a ver. É a tua vida profissional, não tem nada a ver, é o sustento da tua casa. Se para você não perder o seu negócio, você vai ter que ir lá nos templos pagãos, oferecer os seus sacrifícios, ou participar dos banquetes, das festinhas, comer a carne, talvez participar da imoralidade sexual, para você não perder o seu negócio, é o teu negócio, Deus vai entender isso. Isso era o tolerar Jezabel. E como eu disse, a tática infernal era de dentro. Uma infiltração. Já falei isso. O diabo usa várias estratégias, várias táticas. Às vezes é a pressão de fora, mas eu sempre considero a mais perigosa desse jeito. Quando ela vem de dentro, quando é uma voz influente dentro. Olha só qual o objetivo. Olha o que o texto diz. O texto diz assim, vocês toleram Jezabel, mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos. Qual é o objetivo, o alvo do inimigo? O alvo do inimigo é os servos de Deus, aqueles que querem viver de maneira que agrada a Deus. Qual o objetivo? O objetivo é simples, que não haja santidade, ou seja, não sejam santos, não sejam separados, negocie com os valores do mundo, literalmente, negue a cruz. Ou seja, está falando de uma vida sem sacrifício nenhum. Vivam a vida. Pode ser no ritmo do mundo, a maneira do mundo, o Senhor entende vocês. Quando nós trazemos isso para a nossa realidade, para os nossos dias, é assustador como nós conseguimos ver que a carta de Tiatira precisa ser lida e relida pela igreja contemporânea. Uma igreja
E quando eu falo igreja, eu estou falando desse movimento gospel. Estou falando dos evangélicos, vamos falar da nossa nação, que negocia os princípios para não perder diante do mundo. Crentes de Blumenau que querem ser crente, mas na empresa todo mundo vai encher a cara na Oktober. Isso não é errado, vamos se divertir. E vão para lá. Vai negociando. Gente que, se a equipe profissional vai dar um jeitinho, vai enganar o leão, vai manipular a verdade, mas é para o bem de todos, tolera. E vai tolerando o intolerável. Vai tolerando aquilo que gera repulsa no Senhor. Vai tentando alargar a porta que leva ao céu, com o liberalismo. Isso não dá certo. Isso é abominação ao Senhor. E isso é aplicável em todas as áreas. Não, você pode ser um jovem na igreja, mas, poxa, você é um ser sexuado, então você tem que exercer a tua sexualidade. Esse negócio de sexo é para o casamento era de anos atrás, 30 anos atrás, hoje não tem nada a ver. O importante é praticar o amor, e assim vai. E pelo que dá de entender, pelo que o texto diz, né, a coisa era tão complicada lá em Tiatira, que parece que essa Jezabel, essa voz ativa, que estava dentro da igreja, ela meio que ainda dizia que vocês precisam conhecer as profundezas de Satanás. A gente pode imaginar algumas coisas, quem sabe falava, não, conheçam o ocultismo, conheçam as coisas que envolvem isso, né, para a gente saber mais, e essas pessoas ficavam presas no laço. Há um mistério nesse texto. Agora, o que nós precisamos trazer para a nossa realidade é que existe luz, existe trevas. Nós fomos chamados para ser luz do mundo. Nós fomos chamados para ser diferente. E há uma diferença. Eu lembro você de Malaquias 3:18, quando o profeta diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E quando nós olhamos hoje esse movimento evangélico, tem movimentos e espíritos estranhos atuando. E de várias maneiras, com aqueles que querem ser super cristão e fazem de cultos pentecostais centros de macumba, ou daqueles que fazem de um culto cristão entretenimento, de baladinha gospel, ficadinha gospel, e assim por diante. Ou seja, uma igreja tolerando o intolerável, uma igreja que não quer negar a si mesmo e carregar a cruz, uma igreja que não está ali para ser diferente e fazer a diferença. Quem olha não consegue enxergar, mas Malaquias vai lembrar que essa diferença é visível, porque então vereis outra vez a diferença. Sempre existiu, sempre vai existir a diferença entre os que servem ao Senhor e os que não servem ao Senhor. De que lado você está? Você é joio ou você é trigo? Talvez, aos olhos do pastor, vai passar despercebido. Aos olhos dos familiares vai passar despercebido. Aos olhos dos amigos vai passar despercebido. Mas há um olhar que é como chama de fogo. Ele sonda mente e corações. A ele ninguém engana. E vai vir à tona. Nós não podemos ser uma igreja que tolera o intolerável. Pecado continua sendo pecado. Costumes de igreja mudam. Tradições de igreja mudam. Agora, a santidade, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, separados, exclusivos,
Isso é inegociável. Ou você pertence 100% a Cristo, e a palavra dele está impregnada na sua vida e nas suas atitudes, ou não serve. Ou é 100% ou nada. 99,9% Deus não quer. É tudo ou é nada. E o versículo continua, verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Eu acho isso aqui interessante. Interessante. Porque deixa claro que o Senhor é misericordioso. E as portas estão abertas para que aconteça a mudança. O nome dessa porta continua sendo arrependimento. Reconheço o meu erro, reconheço as minhas mazelas, reconheço as minhas escolhas erradas, me arrependo de tudo isso. Há uma confusão nos nossos dias com essa palavra arrependimento. Há uma confusão contemporânea, porque pensam que Deus aceita as pessoas do jeito que são, e as pessoas realmente precisam vir ao Senhor do jeito que estão, mas se esquecem que Deus não quer deixar as pessoas do jeito que estão. Nós precisamos crescer, porque aquele que começa a boa obra, ele é fiel para ir trabalhando, e moldando, e nos preparando, e nos melhorando, e nos santificando até o dia de Cristo Jesus. É necessário arrependimento do pecado. E arrependimento fala de conversão. Arrependimento, em todos os textos sagrados, vem acompanhado de atitudes que mostram arrependimento. O arrependimento autêntico, o arrependimento verdadeiro, vai fazer com que as minhas atitudes sejam diferentes. E ponto final. Deus aceita o drogado, Deus aceita o mentiroso, Deus aceita o homossexual, Deus aceita a prostituta, Deus aceita o fofoqueiro, Deus aceita o caluniador, Deus aceita o caloteiro, Deus aceita todos. Os braços dele estão abertos para todos. De todos que estão cansados e fadigados, vem. Só que você vem e deixa o seu fardo. Tem que colocar sobre você o fardo dele. A mudança de vida, os princípios do reino. Tem que ter a mudança, tem que ter o arrependimento. Ou seja, a palavra de Deus vai deixar claro, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Tem que ter a mudança. A mulher adúltera, quando estava aos pés de Jesus, e todos estavam lhe acusando ela, o Senhor foi misericordioso, estendeu a mão com amor, só que muitos se esquecem do final da história. Jesus olha para aquela mulher e disse: mulher, ninguém te acusou, eu também não vou ficar aqui te acusando, agora vai e não peques mais. Vai e não peques mais, muda de vida, procura o caminho certo, corrija-se. E tem pessoas hoje que só querem pregar o lado do evangelho que fala de amor. Facebook ali, compartilhando imagem de duas mulheres se beijando na propaganda da Close-Up. Alguém viu isso? Ou a propaganda da Renner que está aí, né? Começa com um casal de homossexual, porque o dia dos namorados está aí. E daí, alguns cristãos se manifestam contra, a gente vai vendo, alguns a favor, e daí você vê as pessoas no Facebook usando a Bíblia para defender o pecado da homossexualidade. Vocês esquecem que Deus é amor e coloca versículo que Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E as pessoas se esquecem disso. Por isso é necessário arrependimento. Por isso está bem claro o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, o que é justo e o que não é justo. E a gente precisa se arrepender e escolher o caminho de Deus. Não podemos tolerar na nossa vida
essa confusão. O que é certo continua sendo certo, o que é errado continua sendo errado, e quando a atitude está errada, é preciso correção. O verso 19 que nós estamos examinando, eu acho interessante o começo dele. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Mas, ela não quer se arrepender, o verso 22 vai falar de consequências. Gente, isso aqui, nós estamos falando que vai se denominar de tempo da graça. Tempo da graça. Principalmente quem faz a interpretação das eras, dos tempos, nós estamos falando do tempo da graça, né? Há um tempo para o arrependimento. Há um tempo para o arrependimento. Deus é misericordioso, mas não é injusto. Deus é misericordioso, mas não é injusto. Tem gente hoje brincando com a graça, achando que na hora que eu quiser eu me arrependo, ou quando eu ver que já não tem mais jeito eu me arrependa. Cuidado, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. E isso nós já vimos muito na prática. Pessoas que conheciam a verdade, conheciam o Evangelho, conheciam o Senhor, brincaram com o pecado, se amarraram no pecado e vinham com esse discurso. Mas um dia eu volto, um dia eu me arrependo, um dia eu mudo. E esse um dia nunca chegou. Conheci pessoas que congregavam com a gente aqui na sede, que não tiveram outra chance. Tem um tempo. O verso 22 vai dizer assim: por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela praticam. Essa Jezabel já estava condenada, o tempo já tinha dado. Aqueles que estavam com ela teriam uma nova chance de arrependimento. Agora, esse texto fica bem claro que há punição para o pecado. Paulo vai dizer ao Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O pecado, em qualquer instância, sempre trará consequências negativas. Qualquer instância, seja uma mentira, seja uma calúnia, seja um adultério, seja uma fornicação, seja distorção com coisas financeiras, qualquer coisa. Aquilo que é pecado sempre vai trazer consequências negativas. Pastor, mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Nem todo mundo que peca é a morte, senão não existia mais ninguém. Podemos dizer que são vários níveis de morte. Começa com a morte espiritual. Quem escolhe o pecado se afasta de um Deus santo. Consequentemente, vai morrendo espiritualmente. E assim por diante. Depois, relacionamentos consigo mesmo, psique, até em alguns casos chegar assim, a morte física. No começo desse ano, num dos atendimentos, é claro que eu não falo o nome quando eu uso o atendimento como ilustração, uma moça entra no meu gabinete pastoral, desesperada, chorando, estava passando pela morte no relacionamento conjugal, porque havia traído o esposo e não estava mais suportando a situação que o pecado tinha causado. No Facebook, de repente, vê uma mensagem. Um ex-namorado das antigas lá do Paraná, dando oi, perguntando como é que estava. Estou bem, vai conversando, no outro dia volta a conversar.
1, 2, 3 semanas conversando todo dia. Ele veio para cá e tiveram um encontro. E ela trai o seu esposo. A amiga, durante esses dias todos, dizendo, tem que curtir a vida mesmo. A vida é curta e você é jovem. Ela só não estava calculando o preço que tinha que pagar depois. E o pecado é isso. Pecado é isso. Jamais as pessoas escolheriam o caminho do pecado se soubesse a amargura do cálice do pecado, as consequências, o preço que se paga é muito pesado. E aquela moça estava morrendo no relacionamento, morrendo na sua alma, se culpando, se amargurando. A família dela amava o seu esposo, não entendendo agora o que estava acontecendo. E um abismo vai chamando outro abismo. Qual a solução? Arrependimento. E a reconstrução é trabalhosa. O perdão vem com a graça. Agora, a confiança a ser restaurada, o preço a pagar é muito difícil. Por isso, a gente tem que viver a vida de uma maneira muito atenta, porque o pecado vai trazer a morte. Versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Eu acho interessante aqui no verso 23, quando o texto diz, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Mais uma vez, quero ressaltar a onisciência do nosso Deus. Dele nada se esconde. O Antigo Testamento, e a Antiguidade, eles entendiam que a centralidade do ser humano era o coração. Os judeus falavam até dos rins, mas principalmente os corações. Por isso você vai ver Provérbios, o Salomão, ele falando sobre tudo o que deve se guarda o vosso coração, pois dele procede a saída da vida. Eles entendiam que o coração era a central, ou seja, aquilo que dominava e as decisões eram tomadas ali. Já no Novo Testamento, é um outro contexto, já nós estamos numa cultura greco-romana, eles já entendiam que o centro de todas as coisas era aqui. Por isso que Paulo, ao escrever, ele já está, digamos assim, atualizado. Ele vai dizer, por isso vocês precisam ter a mente renovada. Não vos conformeis com este mundo, mas renovais pela renovação da vossa mente. Transformar o mundo pela renovação da vossa mente. Ou seja, aqui o texto fica bem claro, ou para aqueles que acreditavam que a central é no coração ou na mente. O Senhor é aquele que sonda, Ele examina, Ele conhece. E a gente precisa lembrar depois do que Paulo vai dizer. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, é isso que ele vai colher. Tudo o que se planta é o que você colhe. Regra da vida. E aqui, João faz questão de nos lembrar, recebendo essa revelação. A vida é assim. Quer colher coisas boas, plante coisas boas. Lembrando que Deus, de fato, conhece na intimidade. O que o texto quer nos levar a entender? Deus conhece até a intenção. A intenção. Você fez algo aparentemente bom, mas a tua intenção era boa? Deus conhece isso. E é baseado nisso, na plena justiça desse Deus, que você vai colher os teus frutos. É isso que ele está dizendo. E depois, quando fala, não porei outra carga sobre vocês, então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu
venha. Isso aqui eu acho maravilhoso, porque mesmo na igreja de Tiatira, o Senhor conhecia o coração, e Ele sabia quem era e quem não era dele. Ele sabia que ali tinha um remanescente, ali tinha pessoas que não haviam se influenciado, ali tinha pessoas que não toleravam Jezabel. Deus é aquele que faz a distinção, e o que Ele incentiva? Perseverança. Vocês estão na verdade, então agora o que vocês precisam fazer? É relaxar? Não. Olha só, tão somente apegar-se como? Pegar mais ou menos? Não, apegue-se com firmeza aquilo que vocês têm. Perseverem até que eu venha. Irmão, isso aqui é uma palavra de Deus para aqueles que estão firmados na rocha, aqueles que estão vivendo uma vida santa, justa, digna de ser chamado de cristão. Você está enraizado na verdade, se aprofunda cada vez mais. É bem provável que os nossos dias vão ser mais difíceis a cada momento. Pode ter certeza. Falo isso a nível de Brasil, a nível de mundo. Cada vez mais a gente vai se sentir um peixe fora d'água. Mas pastor, o evangelho está crescendo no Brasil. O verdadeiro evangelho, infelizmente, não está crescendo no Brasil. Cada vez mais a gente vai sentir nojo desse mundo. Cada vez mais a gente vai ter a nossa compreensão que nós somos peregrinos aqui nessa terra, que o nosso lugar eterno não é aqui, não é desse jeito. Por isso, não vamos nos prender às coisas desse mundo. A gente precisa perseverar, e só vai conseguir perseverar, só vai conseguir continuar de pé aqueles que estão apegados com firmeza na verdade. Se apegue na verdade e não abra mão disso. Por fim, verso 26 em diante: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro, despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. É interessante que todas as promessas é para os que perseverarem até o fim. Eu não posso querer ser santo só até hoje e esquecer amanhã. A palavra de Deus já diz, né? Melhor é o fim das coisas do que o seu início. A maneira que nós vamos terminar a nossa carreira é determinante. É determinante. E a gente precisa perseverar até o fim. E a recompensa vale a pena. Fala de um governo, e aqui não tem como a gente entrar nos detalhes, né? A gente pode imaginar tanta coisa, mas a palavra de Deus, e quando você, por exemplo, pega uma definição que Paulo traz, 1 Coríntios 6:2, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Paulo faz essa pergunta, e aqui o texto está dizendo que aqueles que perseverarem até o fim governarão. Há um tipo de governo, autoridade, reservada àqueles que perseverarem até o fim. E não é algo de ditadores, não. É algo maravilhoso, que fala de honra. Aqueles que hoje são humilhados, desprezados, rotulados de quadrado, de ignorantes, esses vão chegar o dia onde eles estarão em posição de honra, onde todos verão que eles estavam no caminho certo, e vão ser recompensados pelos insultos que receberam. É por isso que Jesus ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando por amor a mim vos injuriarem, falarem toda sorte de coisas ruins sobre vocês. Se alegrem. Na tribulação é difícil a gente se alegrar. Quando há xingamento, desprezo, pedrada, é difícil, mas a graça nos faz olhar além desse mundo, além dessa era. A graça e a compreensão do Espírito Santo nos leva a enxergar lá na frente, e aí a gente consegue se regozijar, mesmo na provação, porque vai chegar o dia da honra, vai chegar o dia de receber o galardão, e depois o texto vai dizer do melhor e principal galardão:
também lhe darei a estrela da manhã. E se você for lá no final do Apocalipse, o último capítulo, verso 16, quem é a estrela da manhã? O Senhor, ele diz: eu sou a raiz, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Fala do quê? Vai chegar o dia aonde haverá um intenso e pleno, podemos dizer assim, ligação entre os cristãos e Cristo, entre aqueles que serviram o Cordeiro de Deus. Não vai mais ter pecado, tentação para separar. Nós estaremos em comunhão plena com Cristo ressurreto. E esse é o nosso principal e melhor galardão. E como as outras cartas, o versículo 29 finaliza: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, entre tantos barulhos, tantas falas, tantas vozes, ouça o que o Espírito Santo te diz. Se apegue com firmeza à verdade. Amém? Vamos dobrar o nosso joelho e orar um pouquinho? Dobre o seu joelho, hoje é culto de oração também. E nós vamos falar com esse Deus que prescruta corações, esse Deus que conhece o que a gente tem passado, esse Deus que nos chama para a santidade, esse Deus que quer ver o nosso arrependimento, para firmar os nossos pés na rocha sólida que Ele é.